Multicálculo de seguros foi criado para gerar ganho de tempo para o corretor de seguros que trabalhava com o seguro de automóvel. Hoje ele vai muito além do auto e também pode ser utilizado para não só simplesmente comparar preços, pode ser utilizado para muito mais coisas. Para conversar com esse tema, a gente recebe aqui na Conferência de Seguros na Prática o Emir Zanato, que é CEO da Tex, e o Marcos Villa, CEO da Segfy, duas das principais empresas que oferecem e disponibilizam multicálculo para corretores de seguros. Pessoal, seja bem-vindo à Conferência de Seguros na Prática. Emir, obrigado por ter você aqui novamente, te receber aqui novamente para mais uma conversa. Obrigado você, Anderson. Obrigado, Marcos, também pela conversa que a gente vai ter aqui. É um prazer muito grande. Eu vou repetir, né? Às vezes alguém não viu a primeira participação que eu fiz. Eu acho esse tipo de iniciativa fundamental para o nosso mercado. Trazer pessoas, trazer ideias, não tem certo e errado, é poder trocar ideia mesmo e fomentar a nossa indústria. Eu acho que é com iniciativas como essa que, de verdade, a gente vai ampliar a capilaridade do seguro no Brasil, né? Marcos, seja bem-vindo à conferência. Tudo bem? Maravilha, tudo ótimo, cada vez melhor. Muito obrigado, Anderson, pelo convite. É um prazer estar aqui em companhia do Emir, nosso colega, né, Emir? Nosso concorrente colega. É um prazer. Eu acho que fazendo as tuas palavras, Emir, realmente essas iniciativas, elas nos ajudam em todos os aspectos no crescimento do nosso setor. Sensacional. Parabéns aí pela iniciativa, Anderson. Obrigado, Emir, obrigado, Marcos. E vamos já entrar na nossa conversa aqui. O multicálculo de seguros é uma das tecnologias que estão disponíveis hoje para o corretor. Ela foi uma das precursoras junto com o sistema de gestão. Eu lembro que quando eu abri a corretora, assim, a grosso modo falando, eram as duas principais ferramentas, tecnologias disponíveis. Isso era 2011 mais ou menos. Eu sei que já existiam outras possibilidades, mas o acesso era mais difícil para o pequeno, para o médio corretor. E aí eu começo perguntando para vocês o seguinte: qual é a relevância do multicálculo de seguros hoje? Ainda é aquele de pensamento só de ganho de tempo? Tem mais coisas além disso? Me diz aí, Emir. Nosso ponto de vista, o multicálculo traz bastante ganho de tempo, mesmo, né? Qualquer outra alternativa que não um multicálculo te tomaria muito mais tempo. Mas talvez um dos pontos que os corretores hoje trabalham trabalham bastante com o que ele traz de inteligência para o seu negócio. Então, o corretor, tradicionalmente, não vende preço. Esse era um medo lá no começo, né? Que os corretores fossem vender preço. O nome multicálculo vingou no mercado, mas o nome pejorativo era leilão online. Então, não vou. A seguradora pensava, né? Não vou fazer parte do leilão online, porque não quero ficar disputando preço, só vão vender meu preço. E, na verdade, quem só vende preço, o prejuízo é só dele, né? Porque a companhia está bem calculado o risco dela e isso vai funcionar, mas para o corretor ele vai deixar de receber, vai deixar de ser viável, às vezes, a operação dele. Então, no teleporte, não vendem preço, a gente não ordena por preço, não é essa a nossa lógica. Agora, sabe aqueles descontos, aquelas condições, aqueles micro detalhes? A gente tem o cuidado de ter todos eles lá dentro, e isso faz com que o corretor possa atuar com muita inteligência, sabendo quem é o perfil daquele segurado, como ele pode modelar para ele ir para determinada companhia, como ele tem rapidamente uma visão de como está o mercado, para ele não ficar inseguro na hora de apresentar o preço. Então, pensando na parte de venda, ele consegue ter muito mais autonomia para modelar um produto que seja realmente eficiente para aquele perfil de segurado. Eu acho que isso faz toda a diferença. Cada vez mais, né, no nosso mercado, a gente fala no corretor não como um vendedor, sim como um consultor. Então, ser consultivo depende muito das ferramentas que você tem para esse trabalho. A ferramenta não resolve nada, mas ela é o meio para contribuir para isso. Então, o multicálculo, todos eles, tá? A gente tem formas diferentes de pensar os multicálculos, o Marcos também vai falar das formas com que eles constroem isso, mas independente de qual que seja ela é fundamental para qualquer corretor. Entrar no site de cada uma das seguradoras, escrever as informações várias vezes para se ter um cálculo, não é mais o jogo, né? Então, quando a gente fala principalmente em venda online, que a gente vai abordar também aqui, o tempo é decisivo para a conversão de um lead.
Então, se você tiver que ficar 1h30 para ter o cálculo, nesse tempo, aquele segurado já foi abordado por alguém que fez um cálculo em 30 segundos e já ofereceu para ele em 5 minutos um panorama do mercado e ele teve confiança para fechar. Então, essas ferramentas trazem para o corretor essa autoridade, esse entendimento para que ele possa ser mais efetivo na venda. Então, o tempo ele é uma das dimensões, mas junto com isso o que ele traz é uma compreensão completa do produto. Eu acho que essa é uma vantagem bastante grande que a gente percebe no dia a dia, né? Quando você conversa com um corretor que não usava alguma ferramenta e passa a usar, não tem volta, porque é um novo mundo, é uma nova forma de se trabalhar, uma nova forma de pensar como ele está ofertando as coisas, né? Obrigado, Emir. Obrigado, Emir. E, Marcos, queria que tu comentasse um pouquinho também como você entende a relevância do multicálculo de seguros hoje e me diz também se essa questão em relação ao olhar que as seguradoras tinham ali no início em relação ao multicálculo, só como um comparador de preço, se essa é uma questão superada também. Legal. Eu penso que um comparador de preços, na minha visão, acho que nunca existiu, né? Essa possibilidade de ser um comparador. Claro que tinha essa visão, né? Com certeza, como o Emir mesmo colocou, mas um produto com tantas variáveis, né? Com um produto aonde ele necessita de uma intervenção, de uma venda realmente, de uma venda consultiva com o cliente final. Simplesmente olhar e comparar preços, eu acredito que não é a melhor opção, né? Não é a melhor saída. Eu penso que o multicálculo, o cálculo que a gente tem atualmente, ele vai muito além de cotações, né? Vai muito além disso. Ele entrega muita inteligência hoje. Todas as ferramentas elas passaram a disponibilizar para o corretor uma inteligência na hora do corretor olhar e definir qual a oferta que ele vai levar para o seu segurado, né? E o objetivo nosso aqui também, da Segfy, é fazer com que o corretor consiga enxergar isso e ele consiga levar a melhor proteção lá para o seu cliente final. Esse é o objetivo. E para que isso aconteça, obviamente, nós precisamos disponibilizar todas essas variáveis que a gente sabe, a gente conhece, né? Que são aí do mundo do seguro, né? Que não é apenas duas perguntas e já tem uma cotação, né? Tem várias coisas envolvidas. Então, o nosso trabalho é basicamente voltado nesse sentido, fazer com que o corretor ele tenha, sim, as ofertas, né? E ele consiga ter essa inteligência de levar a melhor oferta. Eu faço até um paralelo aí, Anderson e Emir, eu acredito que muito próximo aí de uma gôndola de supermercados, sabe? Eu acho que a gente tem lá né, o painel de ofertas e nesse painel nós temos que proporcionar e colocar ali todas as possibilidades dos fornecedores, né? Então, dentro da Segfy nós temos isso. Então, não tem limitação para nenhum tipo de fornecedor, todas as seguradoras estão contempladas, e a gente trabalha em conjunto, inclusive tem várias seguradoras trabalhando muito forte conosco, nesse sentido de levar sempre a melhor oferta para o corretor. E, complementando, né, a tua questão, eu acredito que o ganho de tempo é sensacional para o corretor de seguros. Eu digo até que quanto menor o corretor, mais necessário é ele utilizar um cálculo, né, um sistema de cálculos, porque isso ganha muito tempo para ele, diminui custos, ganha tempo, aumenta para ele consegue ter uma maior visibilidade de ofertas que ele não teria se não tivesse, né, esse cotador. E aí todo o restante aí de benefícios, como comunicação aí com o segurado, captação de leads, enfim, né? Então, nesse mundo onde é uma geração TikTok, qualquer demora na entrega de um orçamento lá para o cliente final faz uma grande diferença. Temos que estar sempre ligado e pensar nesse sentido aí. E faz mesmo, Anderson, se me permite, fala aí.
Se me permite, só complementando, né, o que o Marcos colocou, contribuindo, né, com o que o Marcos colocou agora no final da geração TikTok, é engraçado, com ele, com certeza também foi assim. No começo, comparavam a gente com as seguradoras. Então, você falava, bom, demora 1h30 para fazer em 4, 5 seguradoras, versus a ferramenta de vocês, a gente demora 5 minutos entre preencher tudo e ter cálculo, e fazer tudo. Pô, maravilhoso. Mas agora, a gente não é comparado mais com isso. A gente é comparado com o Google, com o Mercado Livre, com tudo que as pessoas utilizam no dia a dia. Então, você roda lá um processo para tirar um relatório de uma base de 2 anos, demora 30 segundos para sair a informação, o cara fala, pô, mas eu pesquiso no Google, na internet inteira, no mundo inteiro em milissegundos, por que não dá para fazer aqui também? Então, essas barras, né, elas sempre vão subindo bastante quando a gente fala em tecnologia, o que é muito legal, né? Porque a gente se força cada vez mais a entregar soluções que são interessantes. Então, realmente, essa geração TikTok, ela tem essa urgência muito grande para ter todas as coisas, né? Sim, Deixa eu aproveitar também, complementar, né? Em tecnologia, né, Emir? Nós que estamos no mundo de tecnologia, acontece da seguinte maneira, não sei se com você ali também, duvido que não aconteça, mas vamos lá. Você acabou de entregar uma puta inovação, uma funcionalidade, você olha para ela daqui 2 minutos, putz, cara, isso aqui já está passado. Vamos para a próxima, né? E é assim que funciona, vai sempre subindo a barra e cada vez mais. Então, essa mudança muito rápido que acontece, né? E essa mudança, inclusive, de cenários que você trouxe também. Hoje, Sim. o comparativo é com essas empresas, TikTok, Google e assim por diante. Então, estamos sempre caminhando. A gente fala que o que está entregue está velho. Você entregou? Exatamente. Então já está velho. Ele já está morto, porque a partir do momento que você entregou, ele não tem mais a evolução. Você precisa ir lá e evoluir. E é assim mesmo, pessoal. Recentemente a gente contratou uma plataforma aqui que a gente, nossa, isso aqui atende a nossa demanda, isso vai resolver isso, questão. A gente tinha um checklist de tudo que precisava ter nessa plataforma. A gente atendeu a maioria delas e algumas coisas até superaram nossas expectativas. Aí a gente começou a utilizar. Fomos fazer uma reunião com a empresa. Na primeira reunião, eu já listei lá, eu acho que umas 10 ou 15 coisas que eu falei, cara, a gente precisa disso. E eles falaram, cara, tá na lista aqui de coisas a fazer, vai trabalhando aí, pode deixar que a gente está ligado nisso. Mas eu acho que, se fazendo um comparando aí, né, o brasileiro é um técnico de futebol, agora ele é muito menos passivo também no uso da tecnologia, e quando a gente fala no contexto corporativo, né, ele já entende um pouco de usabilidade, de uma forma geral. Então, o meu olhar, eu vejo eu mesmo, o meu olhar para a ferramenta, para a plataforma, é diferente de alguns anos atrás. Cara, não quero usar mais essa plataforma assim, tem alguma coisa errada aqui, a usabilidade está errada. E aí a gente está apontando para essas empresas. Mas é bacana isso porque ajuda a ferramenta a evoluir. E vamos voltar para o multicálculo, né? Lá no início, era seguro de automóvel, simplesmente. Foi acrescentando a moto, o caminhão, e hoje a gente já vê um movimento de acrescentar outros produtos, outros ramos também. E, Emi, na outra conversa você falou das seguradoras também diversificando no próprio seguro de automóvel, e aí eu queria te ouvir como é que tá acontecendo esse movimento, né? De diversificação do seguro de automóvel, como está sendo incluído isso no multicálculo de seguros. Maravilha. As nossas integrações, né, o modelo que a gente faz as integrações, eles são via API. Então, a gente precisa que a seguradora tenha desenvolvido do lado dela esse serviço. Por que a gente começou por automóvel? Não era exata, assim, o mercado de automóvel no Brasil talvez seja o mercado, dentro do mercado de seguros, no Brasil, é o ramo mais maduro, né? É o produto que as pessoas compram, você não precisa vender, normalmente as pessoas compram, e os outros produtos não. Então, você vê o residencial, agora com a pandemia, ele ganhou uma força muito grande. Agora, o modelo que a gente faz via API, a gente precisa que a seguradora também faça esse desenvolvimento do lado dela. O que é bom e ruim. Tem várias vantagens e, óbvio, que tem várias desvantagens. O que a gente vê é que agora a gente está vivendo, talvez de 2 anos para cá, a gente está vivendo o que nos Estados Unidos aconteceu em 2009, talvez, né? Que era o boom de você ter tudo API first, né? Que você tudo fazia
criava API e usava, a própria empresa usava as próprias APIs. Esse é um movimento que a gente vê muito claro agora. Então, você vê as insurtechs saindo, todas elas já são com essa premissa. Mesmo as empresas tradicionais têm evoluído bastante com essas APIs. Hoje a gente tem também o produto de residência, né, dentro do Teleporte, e tem outros produtos que a gente está desenvolvendo. A gente fez uma mudança, até para que a gente pudesse acompanhar esse ritmo, a gente fez uma mudança de arquitetura, que está concluída agora. Então, antes a gente levava mais ou menos, só para dar uma noção de ordem de grandeza, né? A gente chegava a levar 3 meses para integrar uma seguradora, o que é bastante tempo. Mas dentro do universo, do ritmo que a gente tinha do mercado, era factível. Hoje em dia não é, porque eu quero ter muitos outros ramos dentro do Teleporte. O corretor precisa de mais opções. Agora, a gente leva mais ou menos 1 semana, 2 semanas para colocar uma seguradora dentro do Teleporte. Então, essa diferença faz com que a gente seja capaz de ser muito mais ágil, mesmo mantendo a premissa de fazer a integração via API, que para a gente é um modelo que é importante, pelo tipo de cliente que a gente atende, enfim, tem uma série de circunstâncias. Contratualmente, eu garanto 100% de precisão, então eu preciso ter esse respaldo. Esse é um modelo que vai garantir para a gente, né? Não esse modelo de ser via API, mas o modelo de você incluindo produtos, que vai garantir para a gente uma grande diversidade, né? Trazer da prateleira da seguradora para a nossa, mas não necessariamente garante a venda. Porque o corretor, a gente tem até esses termos, né? O corretor de automóvel, o corretor de vida, o corretor de saúde. Então, esse esforço de se criar um mercado que seja hábil para fazer upsell, cross-sell e tudo mais, é talvez uma dessas novas fronteiras que a gente vai enfrentar. Então, só trazer produtos para a prateleira como já foi uma época nos celulares, eu acho que todos vocês vão lembrar que no celular você tinha uma época que você comprava o celular, na caixinha dele tinha assim 40 linhas de coisas que eles tinham. Hoje em dia o cara fala iPhone, e você, ali dentro, você sabe que vai ter o melhor de uma coisa, o melhor da outra, as coisas vão funcionar, vão se integrar, vai ser possível levar uma informação de um lugar para o outro. Eu acho que essa é a fronteira que a gente tem que fazer, porque, bem ou mal, as seguradoras já têm o produto lá na prateleira dela. Só colocar o produto na prateleira do Segfy ou do Teleporte não vai garantir que as pessoas vão vender. Então, a gente precisa descobrir os caminhos, as formas de se fazer isso, né? Com certeza, todo mundo está trabalhando, olhando para esse aspecto. É um dos grandes movimentos que a gente vai ver no mercado daqui para frente. E o que é interessante, como as companhias são muito grandes, às vezes você tem verticais que estão muito confortáveis com o modelo que já tem. Então, é engraçado, né? A gente deu risada aqui falando sobre o leilão online, como era no automóvel, mas eu ainda escuto isso quando a gente está falando de outro ramo. Então, às vezes, dentro da companhia, em um outro ramo, o cara fala, pô, mas eu vou pôr minha oferta, minha renovação vai cair, minha renovação é boa, porque hoje o cara já termina não cotando nas outras. Então, às vezes a gente vai ter paradigmas novos, mas às vezes a gente vai ter que convencer com as lições aprendidas lá atrás. O bom agora todos nós temos track record, né? Todos nós temos dados históricos para mostrar que isso não aconteceu no mercado de automóvel, que no mercado de automóvel as comissões aumentaram, que no mercado de automóvel os prêmios aumentaram, a penetração do produto também, renovação também, sinistralidade, é possível ter um controle melhor se você tem uma ferramenta e não tem isso distribuído em site de várias seguradoras. Então, esse histórico com certeza vai fazer com que essa mudança seja ainda mais rápida. E eu acho que a gente está vivendo, né? Já começou essa corrida, mas a gente está vivendo a década mais interessante do mercado de seguros no Brasil. E vai ser muito divertido construir, pensar, se desafiar, todos nós, né? Com as mudanças que cada um dos concorrentes, dos parceiros forem criando, a gente poder se apoiar nelas e também evoluir. Então, isso vai acontecer para vários ramos, talvez para todos os ramos, e o multicálculo, como é hoje, né? Não é um sistema de multicálculo. Tem um multicálculo, mas é um sistema para a corretora inteira. Mas muito mais do que isso, vai ser talvez um dos grandes canais de distribuição no mercado de seguros. É o que já é, né, para alguns de nós. Então, é natural que os outros produtos venham, agora depende da nossa habilidade de desenvolver soluções que permitam efetivamente vender mais produtos dentro de uma carteira já existente, né?
Legal. E está sendo divertido, Emir. Está sendo. Posso dar a nossa parte aqui. A brincadeira está sendo boa, né? Com o uso da palavra Sem dúvida. correta aqui. E como é que está acontecendo essa evolução, Marcos, aí no Segfy, para além do seguro de automóvel, para a diversificação, né, de outros produtos de automóvel e para além desse ramo também para outros ramos? Legal, Anderson. Eu penso que o multicálculo nasceu basicamente ali com relação ao alto, né? Devido de certa forma, até ao monte de variáveis do formulário de questionário de risco, né? E nada mais natural. Quando existe aí uma certa complexidade, a gente procurar eliminar os custos, e aí foi criado o multicálculo. E quando nasceu o multicálculo, basicamente, ainda não existia todo esse processo de APIs, integração e tudo mais. Então, dentro da Segfy, como nós criamos essa tecnologia faz algum tempo, nós utilizamos, né, e ainda utilizamos a cotação, a busca das informações através do robô e também de API. Então, hoje nós temos, dentro da Segfy, o formato híbrido de busca de cálculo. Na verdade, a gente chama até de híbrido, porque tem uma outra possibilidade que nós criamos aqui dentro da Segfy para tornar isso mais efetivo e entregar mais rápido para o corretor, né? Então, por que o alto? Eu acredito devido à volumetria, né? E também devido à complexidade que existia. Com toda essa mudança de mercado que está acontecendo, que a gente está vivenciando, e está cada vez mais, eu acho que mais empolgante, né? Porque é isso que nos empolga, acho que tanto a mim, quanto ao Emir, quanto aos demais players de mercado, que são nossos parceiros aí, né, Emir? Isso é muito empolgante, isso é muito desafiador, na verdade, né? E com a chegada das insurtechs, que já nascem zeradas, eles não têm uma carga do passado para ter que lidar com aquela carga, né? Elas conseguem ser muito rápidas e muito inovadoras nesse sentido. E isso é muito interessante, muito bacana, porque, querendo ou não, o mercado, né, acaba colocando uma pressão em cima de players já estabelecidos que estão, de certa forma, estavam, né, de certa forma, confortáveis no mercado. Eles têm que também, tem que se mexer para conseguir entregar as coisas mais rápidas e fazer, né, uma integração com os players que estão atuando no mercado. Então, dentro da Segfy, nós temos esse modelo. Nós temos a cotação híbrida e a gente consegue buscar de todas as seguradoras, né? Outros ramos, isso é mais do que natural, nós já temos vários ramos que contamos aqui na nossa plataforma, isso é mais do que natural. Não sei se todos os ramos vão estar no futuro, mas pelo menos os principais ramos, não tenho dúvida alguma, porque, obviamente, isso nos possibilita, né, até fazer com que o segurado ele consiga, o corretor, ele consiga ter um leque de ofertas, inclusive um mix de ofertas ali na frente dele que ele pode estar ofertando. Você não vende aquilo que você não oferece, né? Muito simples isso aí, né? E eu digo que o corretor, ele é um cara inovador, porque, cara, todo dia ele tem que convencer o segurado, né, de que ele precisa comprar algo que, na verdade, ele não sabia que precisava. Basicamente é isso, né? Então, e a gente tem que fornecer ferramentas para que ele consiga ter essa possibilidade, essa informação de levar isso até o segurado, né? Agora, Marcos, eu quero continuar contigo. Seguinte, tem um questionamento que sempre me fazem, que é em relação à integração. Não só de multicálculo, mas de sistemas de gestão. A gente atua muito ajudando o corretor de seguros, as empresas do mercado na área de marketing e vendas. E hoje a gente sabe da importância, por exemplo, de a pessoa pedir um cálculo, ela ser ativada numa trilha, por exemplo, de e-mails, ser gerado um pedido de cotação lá no site, isso chegar, por exemplo, no multicálculo, chegar num CRM, você está avançando nas etapas aí da cotação, envio da proposta envio da cotação para o cliente, né? A etapa do funil de vendas, e a gente conseguir, por exemplo, ter essa visualização, por exemplo,
num modelo ali de Kanban, de CRM de vendas que a gente tem hoje. Então, foi sempre uma questão que foi levantada, né? A integração das ferramentas de multicálculo e de gestão com outras ferramentas de marketing e vendas dedicadas, né, a essas verticais que existem não só no mercado de seguros, mas que atendem as empresas como um todo. Como é que na Segfy vocês estão olhando essa questão de integração com ferramentas externas? Ou vocês estão tentando resolver isso internamente, essas áreas aí de marketing e vendas? Legal, Anderson. Assim, integração com ferramentas de terceiros, eu procuro olhar com muito cuidado, porque até mesmo pelo público que nós atendemos aqui dentro da Segfy, que é um pouquinho diferente, né, do público ali do Emir. Nós temos aí uma certa, enfim, públicos um pouquinho diferentes aí. Então, eu procuro olhar com muito cuidado, porque a partir do momento que você coloca uma ferramenta de terceiros, querendo ou não, o corretor ele acaba ficando vinculado àquela ferramenta, né? Àquela solução. E, querendo ou não, é um custo a mais para o corretor. Então, tem coisas que sim, a gente realmente tem que fazer, porque faz sentido, né? Mas tem coisas que a gente procura resolver internamente, até mesmo para diminuir o custo, né? O investimento do corretor mensalmente lá na ponta. Tá? Então, a gente olha com toda certeza, com todo cuidado. Temos aí várias iniciativas já nesse sentido dentro da Segfy. Então, todo esse processo aí de funil de vendas, CRM, ali, toda essa linha, né? A gente tem olhado com muito cuidado. E assim, eu acho que não é apenas a captação, né? Não é apenas a entrada do cliente, mas nós temos que cuidar de toda a jornada do corretor, né? Desde do início ao fim dessa jornada do corretor. E é isso que a gente procura entregar para o corretor de seguros. Toda essa jornada, né? Do início ao fim. Então, desde a captação até o sinistro ou o cancelamento do seguro, né? E como que a gente faz isso, né? A gente disponibiliza hoje internamente na nossa plataforma todos os recursos, são vários recursos. A gente tem hoje o GoFi, tem o OpFi, tem o HFi, então tem vários produtos dentro da nossa plataforma que são disponibilizados para que isso aconteça. E também para aqueles corretores que têm, muitas vezes, integração com outras ferramentas, né? Converso com vários corretores que são corretores maiores, né? Que têm uma necessidade bem diferente. A gente entrega para eles também, com certeza, toda a parte de scripts, APIs, enfim, para que eles possam fazer as integrações necessárias para o bom trabalho e desempenho, a produtividade do corretor. Tá? Entendi, Marcos. E aí na Texim, como é que vocês têm olhado essa questão das integrações e desses desafios, desses problemas, né, que o corretor também tem na área de marketing e vendas, quando a gente amplia um pouco mais só desse contexto do corretor, né, de cotação? A gente pode só pensar na parte de tecnologia, então falar das APIs e tal, mas assim, de uma forma bem ampla, essa é uma decisão muito, muito interessante que qualquer empreendedor, qualquer empresário sempre tem que ter. O que você faz dentro de casa e o que você contrata alguém que pode ser melhor ou mais rápido ou ficar focado naquilo. Então, quando a gente pensa aqui na Tech sobre algumas soluções que são importantes para o corretor, a gente pensa, bom, eu posso ter uma versão dela, posso resolver essa dor, mas algumas delas têm um player que, cara, ele só faz isso da vida. Esse é o core do negócio dele. E talvez, para alguns perfis de corretor, ele precise ir além, ele precisa dessa outra funcionalidade. Então, o que a gente busca fazer aqui é ter um pouco das duas coisas. A gente tem API para tudo, então dá para você conectar o teleporte tanto para trazer coisas para ele, como para levar coisas dele para outras ferramentas. São APIs no modelo de API pública, né, que você pode ir lá e conectar com essas informações. Então, se você usa o RD Station, se você usa o Pipe Drive, enfim, essas ferramentas que a gente escuta bastante no mercado, elas têm essas APIs, você consegue conectar. Tem ferramentas que são integradores simplificados, tipo Zapier, tem alguns que funcionam muito bem para isso.
Eu brinco que dá para você fazer uma integração em português, você não precisa saber programar. Você pode ir lá e falar, quando chegar o e-mail no Gmail, eu quero que aconteça tal coisa. É bem legal a dinâmica. Então, ter essas possibilidades, eu acho que esse tipo de modelo é o que para nós faz mais sentido. Permitir que o corretor tenha essa decisão, se ele vai usar alguma ferramenta de terceiro ou não, e algumas ferramentas, esse é algo que vocês vão ver acontecer mais frequentemente, a gente já tem alguns, né, integrados ao teleporte, mas vocês vão ver acontecer mais frequentemente, que é trazer algumas dessas soluções embedded. Ou seja, ela vai rodar dentro do próprio teleporte, com a experiência toda dentro do teleporte. Ela vai estar integrada, né, toda essa parte via API, mas isso é transparente para o usuário, tanto faz, você não precisa nem entender o que é API, mas vai estar funcionando lá dentro. Mas qual que é a magia disso? É que essa solução que vai estar lá dentro é feita por uma empresa e por pessoas que só fazem isso. Então, todo dia e noite eles estão pensando como evoluir aquele pedaço, enquanto a gente vai poder gastar os nossos dias e noites focado no que só a gente pode fazer. Porque, eu vou falar, né, como o Tex, assim, o que a gente faz. Eu posso contratar de terceiro uma ferramenta de disparo de e-mail, um não sei o quê, mas a parte do multicálculo, da gestão, olhando para o corretor, do jeito que a gente faz, só a gente vai poder evoluir. Não tem alguém que a gente possa contratar para fazer isso. Então, essa parte a gente quer se dedicar cada vez mais em encontrar essas funções que com certeza contribuem muito para dar a opção, ou você usar ela dentro do próprio teleporte, ou você conectar com alguma empresa que você queira, e cada vez mais essas integrações já são fáceis, mas cada vez mais elas vão ser muito fáceis. Né? Hoje em dia, um exemplo simples é, você usa um API para conectar o seu Instagram com o seu Facebook. Isso parece absolutamente trivial, você só clica lá e fala qual é a conta. Exatamente desse jeito as coisas vão acontecer daqui para frente, não só dentro do teleporte, em todos os lugares. As pessoas estão tendo agora a experiência do Open Bank. No Open Bank você faz exatamente isso, você entra na sua conta do Itaú e conecta a sua conta de todos os lugares que você tiver. Você consegue ter uma análise lá dentro, concentrada. Então esse é o modelo de negócio que a gente acredita bastante e que vai permitir com que uma gama cada vez maior de corretores possam usar, testar e ir para caminhos com ferramentas que eles acham interessantes, ou mesmo dentro da ferramenta que eles já usam como principal, com evoluções que elas vão ter. Então, essa é uma facilidade, né? Essa é uma nova facilidade. Porque vocês já devem ter ouvido, com certeza o Marcos já ouviu muito isso, fala, não sei como vocês nunca fizeram tal coisa, todo mundo quer isso. Aí você fala, não, né? Tem várias dessas situações, você faz várias coisas, mas sempre tem aquela que é a mais importante. Então, se você conseguir deixar ele feliz, ele usando a outra ferramenta e tudo mais, beleza, porque a experiência dele tem que ser absolutamente fluida, né? É muito difícil. Você pode ter a maior empresa do mundo, né? A gente trabalha com empresas muito grandes, né? Empresas, os nossos parceiros, né? As seguradoras, 40 mil funcionários, 20 mil funcionários. E mesmo elas têm que tomar essas decisões do que fazer e o que não fazer, né? É difícil. É limitado o esforço que todo mundo tem, né? A capacidade que todo mundo tem de mão de obra, de tudo. Então, ter essas decisões é sempre muito difícil. Aí, a nossa linha foi de criar todas essas APIs para permitir que, quando a gente não puder fazer, não significa que a gente nunca vai fazer, mas o corretor já possa ter experiência usando alguma ferramenta e saber se aquilo vai fazer sentido ou não. Se fizer sentido, se tiver evolução, ótimo, a gente também pode evoluir a nossa e ir por aquele caminho. Legal, eu estava lembrando aqui que tem uns dias atrás eu mandei, como usuário de uma plataforma, mandei um e-mail justamente assim. Eu falei, todo mundo usa essa. Como é que vocês não permitem utilizar essa plataforma aqui integrada? Todo mundo usa isso aqui. Você não falou para ele, vocês deveriam me pagar por eu ter dado essa ideia para vocês? Faltou isso, vou complementar o ticket lá do suporte. Tá bom. E eu estava lembrando aqui também que lá em 2016 eu fiz um comparativo de multicálculo de seguros, pesquisando com as principais empresas de mercado, inclusive com vocês, e não tinha muito isso, essa questão das integrações, era tudo muito fechado, né? O pensamento não era esse, né? A mentalidade não era esse. É muito interessante ver essa evolução.
E é muito legal ver essa jornada que vocês têm construído e de evolução. E uma coisa que tem acontecido também no mercado é surgido outras opções, outras soluções de tecnologia para o corretor de seguros. Se alguns anos atrás era o sistema de gestão, era o multicálculo, e claro, para quem pudesse investir mais, abria um pouco mais o leque, mas hoje já tem soluções de prateleira vindo desse contexto aí de APIs, e outros players, né, têm surgido no mercado oferecendo soluções para o corretor de seguros. E aí eu falo de soluções que tratam principalmente essa camada de venda, né, que conecta a seguradora com o consumidor final. O multicálculo faz isso, claro, mas muito para quem está usando ali é o corretor de seguros e não tanto, né, o usuário final. E aí, Sim. continuando contigo, Emir, como é que vocês têm olhado esse desafio, né, essa camada de venda também que precisa ser resolvida, essa conexão, né, que precisa ser resolvida da seguradora com o cliente final, claro, com a retaguarda, com o olhar do corretor de seguros. Como é que vocês têm olhado para isso? Perfeito. A seguradora, a partir do momento da venda, a seguradora hoje ela é detentora de todos os dados e tudo que vai acontecer com aquela pólice, os movimentos e tudo mais. O que, em alguma medida, é muito importante para o corretor ter essas informações, e algumas informações o corretor adoraria que o segurado tivesse direto, porque não precisa passar por ele. Tem algumas coisas que ele não... Ele só vai onerar a corretora se ela tiver que transacionar essa informação, levar até ele, enfim. Então, o modelo que a gente tem trabalhado, tem um produto nosso que chama Nimble, que ele é um produto de venda online. Então, em algum momento, já se olhou para um produto de venda online como sendo uma ferramenta apartada. Tem corretoras que vendem online, tem corretoras que não vendem online. Então, ferramentas de venda online são para corretoras que vendem online. Hoje em dia, a gente olha de uma forma diferente. Até pelo uso que os corretores foram dando, a gente foi aprendendo, né, com o mercado, com as formas, com as ideias inovadoras que os clientes têm ouvindo eles. Muitos corretores usam ferramentas online hoje para dar mais autonomia para o segurado. E isso, muitas vezes, faz parte da jornada dele. Ele não é uma corretora que vende online, mas faz parte da jornada dele de propiciar, em uma etapa específica, essas informações, esse acesso, essa possibilidade para o segurado. Então, o que a gente tem trabalhado nessa linha? Então, tem a área do cliente, tem várias dessas funcionalidades que a gente conhece usando o Mercado Livre, por exemplo, mas que dão essa flexibilidade para, dado momento, é o corretor que aciona e tem o contato com o segurado, dado momento, o próprio segurado pode fazer o autosserviço. A gente acredita de verdade que uma coisa não descarta a outra, né? Até com a pandemia. A pandemia, minha mãe, ela sempre foi bastante... ela não era resistente, assim, mas ela tinha alguma dificuldade com a parte de tecnologia. E durante a pandemia, um dos dias eu cheguei em casa e ela tinha feito mercado pelo Rappi, comprado as coisas lá pelo Mercado Livre, que chegou no mesmo dia, e estava devolvendo algumas coisas para uma loja de roupa numa interação através do WhatsApp. Então, mas ela adora ir em loja. Minha mãe é de Recife, minha mãe é aquelas pessoas calorosas, que gostam de encontrar a pessoa, que faz amigo na fila e tal. Então, ela não é uma pessoa que não quer ter o contato com as pessoas, mas tem momentos que você quer ser atendido de um jeito, tem momentos que você quer ser atendido de outro. São as mesmas pessoas, não são o público que compra online, o público que compra ligando no telefone. Todos nós somos todas essas pessoas. Então, o que a gente quer garantir para o corretor, né, o que a gente tem trabalhado, é para garantir para o corretor esse stack inteiro. A possibilidade dele ofertar, né, de ele oferecer como um serviço, como uma qualidade da corretora dele, essa jornada para o segurado dele, que ora pode querer resolver tudo sozinho, não estou com tempo nem com saco de falar com ninguém, mas na hora que ele quiser precisar do apoio do corretor, ou o corretor achar que deve fazer esse apoio direto com ele, esse contato também possa ser feito da melhor forma. Então, para que isso aconteça, todos esses ambientes têm que funcionar absolutamente integrados. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito agora. E como a gente tem feito isso, uma das coisas é buscando todas as informações no site das seguradoras. Então, hoje, tudo que é processado dentro das seguradoras, ele também vem para o teleporte. E também a gente tem trazido cada vez mais essas informações.
inclusive informações que são transacionais. Então tem bastante mudança que está por vir. A gente fica com vontade de contar tudo, né? Mas a lógica é essa, e aí as coisinhas vão aparecendo daqui para frente. Beleza, mas eu acho que o Marcos vai contar tudo aí. Eu vou seguir a linha do Emir aí. Mas Marcos, né? o entendimento aqui é o seguinte: como é que vocês têm olhado essa questão para fora da corretora, né? Hoje a gente tem empresas que, por exemplo, entregam uma landing page, entregam um cálculo embarcado, né, dentro de uma plataforma. Vocês, como uma empresa de tecnologia que está anos aí, eu vou colocar aí 20 anos, ambas eu acho que já estão há mais de 20 anos aí no mercado. Como é que vocês têm construído soluções para resolver essa questão, né? Vamos dizer assim, da porta para fora da corretora, claro, com o olhar do corretor, mas diretamente para o cliente utilizar, né, essas ferramentas, essa tecnologia. A nossa visão aqui é ter o cliente como foco, né? Então, se a gente tem o cliente como foco, quem é o cliente? É o segurado. A partir do momento que a gente tem o segurado como foco, tudo que a gente desenvolve, o segurado é o foco e o corretor é o centro, né? Por onde a gente passa. Tendo essa visão, tudo que a gente faz, tudo que a gente constrói, justamente atender esse foco que é o cliente, que é o usuário final. Então, tudo que a gente faz é justamente para isso, e a gente tem desenvolvido e temos entregado todas essas funcionalidades para os corretores. Aí vai do corretor. Tem corretores que têm essa necessidade, tem corretores que eles ainda não estão atuando, eles não aderiram a esse online, vamos dizer assim, né? Mas dentro da Segfy, a gente disponibiliza, sim, todas essas possibilidades, todos esses recursos, né, para que o corretor faça essa transação, para que ele consiga fazer essa venda, né, essa proteção lá no segurado final. E é importante ressaltar que aqui na Segfy a gente tem o corretor como fundamental, como imprescindível no processo. Então, independente de ser somente online, né, temos corretores que trabalham somente online, que nós atendemos 100% online. Nós temos corretores que nós atendemos que são híbridos, fazem um pouco online, um pouco offline, vamos dizer assim, né? E tem corretores que não têm absolutamente nada dessa questão online, né? Então, a gente atende todo esse público com as nossas ferramentas. Mas sempre, repito, né, é importante que a gente coloque que o corretor, ele é a fonte, ele vai estar sempre presente, né, em todo esse processo. É isso que a gente procura preservar nesse desenvolvimento, nessa jornada toda aí do seguro, tá? Entendido, Marcos. Não revelou também, mas tudo certo. Tá. Vamos em frente. A gente vai descobrir aí nos próximos meses, nos próximos anos, aí quais são as novidades que vão chegar no mercado. Mas vamos fazer um pouquinho aqui de exercício de futurologia, né? E já caminhando aqui para o final. Marcos, qual o futuro dos multicálculos de seguros? Eu penso, e não é de hoje, eu venho trabalhando na verdade, eu já desenhei a Segfy para o futuro, com alguns direcionadores, justamente para sair. A Segfy, assim como a Tex e os nossos concorrentes também, não se pautam apenas num produto de cálculo, né? Não é apenas um multicálculo, vai muito, muito além disso. E a Segfy já está desenhada, não é de hoje, justamente para isso, né? E uma das coisas que eu posso comentar aqui, que eu acredito, e que a gente está trabalhando também, é aquilo que eu até comentei no começo do nosso bate-papo aqui, é uma vitrine, né? Eu acho que a Segfy, ela é um excelente canal de distribuição, né? Já é um excelente canal de distribuição. E é o caminho que a gente vai seguir cada vez mais, né? Então, eu vejo que o futuro não só da Segfy, mas vai ser voltado, né, com essa visão. Tanto é que é interessante isso, porque chegaram insurtechs, né, novas no mercado e tudo mais, e
algumas insurtechs, elas foram diretamente para o consumidor final, né? E perceberam que, opa, a gente precisa de alguém no meio do caminho aqui para colocar a nossa oferta e nos procuram, né? Temos aí uma lista bem bacana aí de insurtechs já no nosso roadmap aqui. Até trazendo aqui uma dor, né? Compartilhando com o Emir, o difícil aqui é escolher e saber dizer não, né? Para a gente como CEO, esse é um desafio, né? Saber dizer não para todas, né, as oportunidades que aparecem, porque nosso mercado ele tem muita oportunidade. Então eu vejo o multicálculo saindo de multicálculo, mas sim se transformando em uma plataforma de distribuição de seguros. Eu vejo cada vez mais rápido, mais fácil, porque as próprias seguradoras também estão melhorando a sua parte de TI, que, infelizmente, devido a todo o tamanho, etc., legado e tudo mais, a gente sabe da dificuldade de evolução, mas estão evoluindo, isso é muito bacana, as companhias têm nos procurado para colocar os produtos na nossa plataforma, então isso é sensacional. Eu acredito que cada vez mais também as plataformas elas se transformam em fonte de dados de BI para o próprio mercado, para se retroalimentar o próprio mercado e assim cada vez mais termos aí uma precificação cada vez melhor, com menor risco para todo mundo, para todas as seguradoras, né? Então, eu acho que nós somos detentores, né, Emir, de uma riqueza de dados assim sensacional, fundamental para a melhoria do nosso mercado. Eu olho sempre por esse lado, né? E isso, obviamente, acaba reduzindo e trazendo aí um ganho, né? Reduz custos para as seguradoras, para os corretores e o mercado como um todo, né? Então, temos aí grandes desafios pela frente, assim, algo muito motivador. Eu sou movido a desafio, adoro tecnologia, adoro a área de seguros, então é sensacional estar nesse mercado e com todas as oportunidades que nós temos de desenvolvimento e crescimento. E aí, Emir? Acho que a gente tem muitas coisas em comum. Primeiro que a gente realmente é apaixonado pelo que a gente faz, né? O Vila é um apaixonado, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença. É muito bom ter pessoas no mercado que têm essa mesma paixão, essa mesma vontade de fazer as coisas acontecerem. E a outra é essa grande dificuldade de dizer não, né? Esse desafio de dizer não para as coisas. Porque às vezes falam, cara, mas isso é muito bom. Você fala, não, tudo bem, mas eu preciso fazer o que é incrível. Porque o muito bom tem milhões de coisas muito boas, né? É muito difícil você isolar. Eu gosto de um exemplo. Eu posso errar quanto à geração, assim, mas mais ou menos até a terceira, quarta ou quinta geração do iPhone, ele não tinha a funcionalidade de copiar e colar. Tem nada mais básico para uma ferramenta que fala que tem um teclado e digita coisa, você tem a função de copiar e colar. Mas copiar e colar era muito bom, mas não era incrível. Então, ele focou tão bem nas coisas que eram incríveis, né? O time lá da Apple focou tão bem nas coisas que eram incríveis, que eles revolucionaram a indústria, né? Hoje em dia, o iPhone fatura mais do que, sei lá, a maior parte das empresas listadas na Bolsa Brasileira, só um produto da Apple. Então, esse trabalho de dizer não realmente é um dos, como CEO, né, principalmente, é um dos maiores desafios que a gente tem, né? Aprender e acertar esses nãos, né? Às vezes a gente também pode errar eles. Eu concordo muito com o Marcos. Ferramentas de inteligência são um próximo passo muito importante, né? Então, só elencando, né, o que eu vejo para o futuro. As nossas ferramentas são ferramentas de distribuição dentro do mercado de seguros. Elas têm essa capacidade, elas conseguem colocar um entrante numa posição de comparação, seja para o segurado, para o corretor ou para o segurado, poder fazer as decisões dele da mesma forma, com a mesma agilidade. Então, esse é um trunfo dessa indústria, muito além de multicálculo e gestão,
Então, é realmente uma plataforma, né, de negócio. Não importa, né? Eu ouvi algumas vezes assim, mas as seguradoras vão diminuir o questionário, então os multicálculos vão morrer. A gente não existe porque os questionários são grandes, a gente surgiu porque os questionários eram grandes. Mas a gente existe hoje porque a gente faz e traz uma transformação muito maior do que isso para todos os corretores. Então você imagina, por exemplo, eu estava olhando um dado de 16 seguradoras, num universo de 16 seguradoras que tem dentro do Teleporte, só essas 16 tem 36 produtos lá. Eu não estou falando de ramos diferentes, eu estou falando do produto light, do produto leve, do produto flex, do produto. Então, mesmo que elas perguntem 4 coisas, eu preciso conseguir, de alguma forma, organizar essas ideias. E a gente está chegando num ponto que só organizar visualmente talvez não resolva. Então, a gente acredita cada vez mais aqui dentro da Tex de ferramentas preditivas. Então, como a gente pode usar esses dados, como a gente pode beneficiar os próprios corretores desses universos de dados, né? A gente já trabalha com as seguradoras com ferramentas de price, que chama Tex Analytics, que é usado pelas seguradoras e também pelas insurtechs hoje, né? Então as empresas estão entrando no mercado, também utilizam ela. O resultado é muito, muito bom, é muito interessante o impacto que ele já teve na indústria e o que ele tem tido daqui para frente, vai ter daqui para frente. Mas a gente está na nossa primeira versão de um produto que chama Tex Mercado. E aí, se me permite, rapidamente, né, na linha do que o Vila falou, ter o BI e agora um BI que serve ao corretor. Porque se eu pegasse só aquele BI lá, o Tex Analytics, servia a seguradora e entregasse para o corretor, ele só ia ficar ansioso, porque tem um monte de informação lá dentro, mas que ele não tem o botão que possa ajustar aquela informação. Agora, o Tex Mercado ele é exatamente isso, ele permite que o corretor possa ajustar as informações e ter uma atuação melhor, melhorar discurso, melhorar performance, melhorar estratégia. Então, é uma ferramenta que a gente acredita muito, é a primeira geração dela, né? A gente vai aprender muito com o mercado e com os clientes com ela, mas a gente acha que é fundamental. Eu caí de paraquedas dentro de uma corretora em 2009. Quando meu pai faleceu, eu tive que assumir a corretora. E eu me sentia navegando sozinho, como se eu tivesse de olhos vendados. Eu não sabia o que era o mercado. E a única coisa que eu podia fazer era perguntar para as outras pessoas, mas você também não sabe se a pessoa sabe muito do que ela está falando e se é conversa de pescador, o que, que é. Então, essa é uma ferramenta que resolve essa dor que ainda existe e que eu senti na pele ela muitos anos atrás. Então, a gente acredita que o mercado, né, o nosso mercado de tecnologia para o mercado de seguros, ele avance nesse sentido, olhando para dados e cada vez mais gerando potência para que esse corretor e as seguradoras possam ser mais competitivas e mais efetivas. Exercício feito. Obrigado, Marcos. Obrigado, Emi, aí, por compartilhar um pouquinho das novidades, da visão de vocês sobre distribuição de seguros, sobre multicálculo. Acho que cumprimos aqui nossa missão. Marcos, sucesso aí para ti. Maravilha. Muito obrigado, Anderson. Pô, prazer realmente estar aqui. Muito obrigado, Emir, por esse bate-papo. Acho que esses bate-papos são sensacionais. Muito obrigado a todos aí. Valeu, Emi. Obrigado por estar aqui com a gente novamente. Obrigado você, Anderson. Obrigado, Marcos. Adoro ter essas oportunidades aí de bater papo e futurologia é sempre muito divertido. Agora é a gente voltar correndo lá para o escritório e fazer essas coisas acontecerem. E obrigado pela oportunidade. Quem quiser também falar comigo, estou totalmente à disposição lá no @textecnologia ou @emir_zanato. Vocês conseguem falar com a gente com grande facilidade. Valeu, gente. Continue aqui na Conferência Seguros na Prática. Já tem muito conteúdo para você, corretor de seguros. A gente já volta.